Alô Brasil, bem-vindo à aula de número 5 de Sistemas Operacionais, a melhor disciplina do curso todo. Valeu, comercial? Então tá. Pessoal, como eu falei na aula passada, nós hoje vamos ver algumas soluções, não dá para ver todas, né? Para como resolver aquele nosso problema de região crítica, exclusão mútua, lembram? Pois é. Hoje nós vamos passar por algumas soluções, vou discutir algumas características, mas vamos dar uma ênfase maior na solução baseada em semáforos, que no fundo é mais divertida, né? Antes de mais nada, eu queria fazer uma correção sobre a questão da V1, né? A V1 de vocês é até a aula de hoje, até a aula 5. A nossa próxima aula é uma aula de revisão, ok? Então a V1 é da aula 1 a 5, ok? E a próxima é uma aula de revisão de todo o conteúdo da 1 até a 5, certo? Houve algumas pessoas me perguntando se era de 1 a 4, enfim, 1 a 5. Tá? Bom, na aula passada nós falamos sobre alguns conceitos, né, de região crítica, exclusão mútua, condição de corrida, okay? E ficamos de ver hoje como é que nós vamos resolver, né, essa encrenca, que jeito que a gente vai dar para as coisas funcionarem. E certamente vocês vão entender um pouco melhor alguns problemas que acontecem lá no nosso dia a dia, ok? Vamos dar uma olhadinha então nos conceitos. Vem comigo. Recordar é viver. Condição de corrida é uma coisa que nós não queremos. É um efeito ruim, né, quando acontecem vários códigos, né, vários processos, várias threads executam, né, uma mesma região crítica, executam uma parte do código que lida com recursos compartilhados. Então nós não queremos que aconteça a condição de corrida. Se é para lidar, se eu preciso tratar com recurso compartilhado, então eu tenho que cuidar para que esse acesso ocorra numa ordem específica, tá certo? Ou que haja garantia de que não vai haver o uso indevido desse recurso. Vide lá o exemplo da aula passada que eu mostrei da impressora, né? Sai um pedaço, não sai, some. Okay? Pior do que você ter um erro, né, é não ter erro e achar que tudo está funcionando e não está. Tá certo? Você não é notificado que existe um erro, porque naquele exemplo, né, não houve erro, tudo funcionou, mas não funcionou como eu queria, né? Caos total. Okay? Então, condição de corrida é uma coisa que nós não queremos, tá certo? Ela acontece quando eu não trato adequadamente uma determinada região crítica. O que é região crítica? Código, parte do programa que lida com recurso compartilhado. E como é que eu faço para proteger uma região crítica? Uso algum mecanismo de exclusão mútua, né? Algum algoritmo que proteja, né, uma função que proteja a entrada na região crítica, né, e, ao final, libere a entrada para outro processo poder utilizar, né? Vimos também que, para ser um mecanismo de exclusão mútua decente, alguns cuidados precisam ser tomados, né? Não pode ser um mecanismo que atrapalhe a vida, né? Ele foi feito para fazer as coisas funcionarem de forma correta. Não é para ficar inventando burocracia. Não tem ninguém usando a região crítica. Então, eu vou pensar se você pode usar, vou ver. Não, está livre, libera o acesso. Está ocupado, segura o acesso, né? Segurar o acesso pode acontecer de duas formas. Nós vimos bloqueio ou espera ocupada. Quando há uma solução de espera ocupada, né, nós vamos ver aqui nas soluções algorítmicas, né, nas soluções baseadas em hardware, em algumas delas, né, na espera ocupada, existe um uso indevido, né, adicional de CPU, porque o processo fica tentando acessar a região crítica sem conseguir, né? Então, a espera ocupada, ela é muito simples, né? Você praticamente não faz nada no algoritmo de complicado, mas tem um problema, né? Você não consegue, você gasta a CPU à toa, né?
Numa operação de bloqueio, em que o processo fica bloqueado, né, esse consumo não existe, ele está fora da fila lá de pronto, né, está bloqueado e espera que o processo que saia da região crítica, de alguma forma, notifique que a região crítica está livre. Né? Então, se por um lado eu não tenho um consumo adicional de CPU, pelo outro eu vou ter uma administração um pouquinho mais complexa, que vai ser exatamente a implementação baseada em semáforos. Okay? Nós vamos dividir, então, em 3 grupos. O primeiro grupo, solução algorítmica, que não usa nenhum recurso adicional, são só recursos de programação, né? E vamos ver os problemas que elas podem ocasionar. Né? Soluções baseadas em hardware, em alguns livros vocês vão ver soluções de hardware. Gente, a solução é de software, sempre. Nós estamos falando de programa, né? Software. Então, são soluções baseadas em características do hardware. Né? Desligar interrupções, instrução TSL, são características de um determinado hardware. Ok? Do processador, quando for o caso do TSL, ou desligar a interrupção, que também é uma característica que usa um recurso de hardware. Tá? Lembra a interrupção de hardware. Né? Repara que tudo acaba caindo no mesmo lugar. Né? Então, são soluções que usam esses recursos, nós chamamos de soluções baseadas em hardware. Tá? E, por fim, soluções que utilizam primitivos, funções do sistema operacional. Né? Não são só os semáforos, temos os monitores, a troca de mensagem, mas o foco vai ser nos semáforos. Certo? Vamos lá. Nas soluções algorítmicas, eu vou falar de uma em particular, né, que é uma solução de estrita alternância, porque essa solução ela mostra bem o problema, tá? Mas não é uma solução boa, ela só é uma solução possível em situações muito simples, certo? E se vocês olharem lá no material e no livro de vocês, vocês vão ver que há uma evolução desde essa solução de Decker até a solução de Peterson, né? Vocês vão vendo variações para melhorar esse algoritmo até chegar numa solução mais completa. Mas o meu objetivo aqui é justamente mostrar a dificuldade. Então eu peguei a pior, peguei a primeira, né, que deu origem à série, porque eu consigo ver de uma forma simples todos os problemas envolvidos com essa solução. Tá? Então, como nós podemos ver aqui no slide, né, eu não uso nenhum recurso além de um algoritmo, né, com instruções que você conhece, não está em nenhuma linguagem especial. Né? Repara, eu tenho 2 processos, o processo 0 e o processo 1. Poderiam ser threads? Claro que sim. Né? Até porque essa variável aqui, vez, ou turn, vocês vão ver em alguns lugares, né, é uma variável compartilhada, certo? Qual é a ideia? O processo 0 fica bloqueado, fica em espera ocupada, né, busy waiting, enquanto o processo 1 executa. Quando o processo 1 sai de execução, né, ele libera a execução aqui para o processo 0 e fica em espera ocupada. O processo 0 executa, quando ele termina, ele libera a execução para o processo 1 e também, por sua vez, fica em espera ocupada. Okay? Então, um processo depende do outro. Um só executa quando o outro termina. Né? A velocidade disso depende da velocidade do mais lento. Né? Imagina que isso aqui, se for uma situação simples, né, ele executa uma vez e acaba, nenhum problema. Mas se ele tiver uma situação em que o código aqui continua a execução e depois ele volta e executa isso aqui de novo, tenta novamente... Desculpa. Então, se ele volta, né, continua a execução e depois ele volta para tentar executar a região crítica novamente, então, se o processo 1 ainda não terminou, ainda não liberou, ele vai ter que esperar. Ou seja, a velocidade disso, o andamento, depende da velocidade do processo mais lento, certo?
Muito bem, vamos olhar então para o algoritmo e tentar ver quais são as encrencas. Olha só, imagina que num determinado momento, né, o processo 1 está executando. Então, vez é igual a 1. Tá? Enquanto vez é igual a 1, eu aqui botei abre e fecha colchete, ou seja, não faz nada. Né? Eu fico num loop aqui dentro, fica, né, rodando aqui dentro, né? Vez é 1, vez é 1, vez é 1, vez é 1, blá, blá, vai ficar aqui direto. Num determinado momento, tá? Repara, ele tenta, não consegue, né? Gasta a fatia de tempo dele e volta para o final da fila. Tenta, não consegue, gasta a fatia de tempo, volta para o final da fila. Num determinado momento, o processo 1 estava executando, né? Estava aqui na região crítica, porque vez era igual a 1, terminou e fez a variável vez ser 0. Né? Se ele imediatamente voltar para cá, se vez seria 0 e ele ficaria preso aqui, ficaria nesse loop aqui. Tá? Quando é que ele sai desse loop? Quando o processo 0 chega a vez dele, ele vai dizer, enquanto vez igual a 1, opa, vez não é mais igual a 1, eu já fiz a variável vez ser 0. Então eu entro na região crítica e o 1 fica bloqueado, fica lá em espera ocupada. Quando o processo 0 termina, vez vira 1 e aí ele pode sair. Tá certo? Repara que um depende do outro. O que pode acontecer, né, se, por exemplo, quando o processo 1 sair, ele está fora da região crítica, né? Esse aqui é o nosso entra região crítica, aqui é o nosso sai região crítica. Repara que pode ser alguma coisa bem simples, como atribuir uma variável, o valor é uma variável. Quando o processo está aqui, do lado de fora da região crítica, e acontece alguma coisa, por exemplo, ele entra num loop, né, faz alguma bobagem e não volta para cá. Tá? O que vai acontecer? Ora, ele fez a variável vez ser 0, tá certo? E parou aqui. Vamos marcar aqui um lugarzinho, ele parou aqui. Por algum motivo. O processo 0 entra na região crítica, sai da região crítica, faz a variável vez C1, tá certo? Executa e continua aqui. Volta para cá. Tá? Então, enquanto vez for 1, ele vai ficar em loop. Ora, quando é que ele vai sair desse loop? Quando vez for 0. Mas se eu tive um problema, meu programa entrou em loop aqui, e ele não voltou para cá. Se ele não voltar para cá, ele não vai entrar aqui, que é a vez dele, e não vai fazer a variável vez ser 0. Então, esse processo morreu fora da região crítica, né? E esse daqui não conseguiu mais acessar. Ou seja, lembra de uma das regras que eu falei que depois eu explicava? Que um processo fora da região crítica não pode impedir o acesso de outro processo? Foi o que aconteceu. O processo entrou em loop fora da região crítica e impediu o acesso do processo 0. Okay? Então, esse é um mecanismo que só funciona em situações muito simples, né? Em que não há repetição, executa uma vez e vai embora, tá certo? Ele viola princípios, né, de um bom mecanismo de exclusão mútua. Isso não depende da aplicação. É claro que se um programa, uma aplicação qualquer, entrar em loop dentro da região crítica, bom, aí o mecanismo não tem culpa, né? O problema é do programador. Aí nós usamos uma coisa chamada GPP, que é o gancho de pendurar programador. Pega o programador, pendura ele no gancho, né? 10 chibatadas, tá certo? E ele aprende a usar a região crítica decentemente. Né? Região crítica tem que ser entra e sai, né? Não pode botar o teu programa inteiro ali, porque qualquer coisa que aconteça ali dentro, pronto, ninguém mais acessa. Mas aí o mecanismo em si, né? A estrutura, não tem culpa de nada. Erro do programador. Nesse caso aqui, a estrutura não é boa, porque ela permite que, se acontecer alguma coisa fora da região crítica, mesmo assim ainda haja um bloqueio. Tá certo? Ainda haja um bloqueio no acesso do outro processo. Okay? Bom, esse algoritmo é simples e ele foi evoluindo até chegar na solução de Peterson, que é muito bom que vocês olhem, estudem, né? Termina com essa limitação de só 2 processos, né? Isso vai aumentando
Mas mesmo assim continua sendo uma estratégia baseada em espera ocupada. E, como é baseada em espera ocupada, pode gerar starvation, né? Pode ser que nunca chegue a vez, se tiver mais de um, pode ser que, mais de dois, perdão, pode ser que nunca chegue a vez dele, né? Ou que essa vez seja adiada por muito tempo. Tá? Então, não deixem de olhar. Soluções baseadas em hardware. Tchan, tchan. Essa é muito legal. Tá? A primeira delas é inibir as interrupções. Lembra, gente, o que é interrupção? Interrupção é um sinal de hardware, tá? Que para o processador, faz o processador parar o que está fazendo para atender a uma requisição. Né? Uma interrupção muito importante é a interrupção de relógio, que você tem um temporizador que avisa, olha, acabou a fatia de tempo do processo, olha, acabou a fatia de tempo do processo. E a cada vez que ele avisa, há uma troca de contexto, certo? Quando eu desligo as interrupções, e eu posso fazer isso, uma instruçãozinha em Assembly, CLI, acabou, não tem mais interrupção, né? Só fica valendo as interrupções ditas não mascaráveis, né? Que são interrupções críticas, né? Não é o caso do relógio. Então, se eu desligo a interrupção, né, quando o relógio chegar no tempo dele, né, o temporizador chegar no momento de interromper, ele não vai conseguir interromper o processo, tá certo? Ou seja, desligo as interrupções, não há troca de contexto. Se não há troca de contexto, não tem disputa de região crítica, concorda? Então, como é que seria, né, o meu algoritmo? Seria assim, olha, CLI, né, desliga as interrupções, entra na região crítica e depois liga as interrupções. Então aqui é o entra região crítica, desliga, executa e depois liga. Se o processo não for interrompido, significa que ninguém vai poder executar. Molinho, né? Isso é muito usado até pelo próprio sistema operacional para garantir exclusão mútua. Porque, primeiro, é muito rápido, né? VaptVups não usa nenhum recurso, é garantido, né? Mas tem dois probleminhas. Primeiro probleminha, ele só é garantido se e somente se houver um único processador. Porque se tiver mais de um processador, eu desligo as interrupções de um, mas não desligo as interrupções do outro. Então o outro continua executando, continua podendo ser interrompido e, portanto, ele pode sim executar uma outra tarefa que use aquela região crítica. Né? Segundo problema, e dessa vez mais grave. Ora, você não vai deixar na mão de programa de usuário, no caso o programador, né, a possibilidade de desligar a interrupção, né, gente? Ninguém é maluco. Veja, se você desliga a interrupção e não liga, vamos supor que você faça aquelas bobaginhas, né? E o programa entra em loop aqui dentro, ou aconteça alguma coisa aqui dentro da região crítica. Tá? Se a interrupção está desligada, você não tem mais como parar, como interromper esse programa. Ou seja, Ctrl-Alt-Del, que é uma interrupção de teclado, não funciona. E aí você diz assim, e congelou. Já falei para vocês que processador não congela. O processador tem dois estados, ligado e desligado. Tá certo? São os estados do processador. Ah, pode diminuir a velocidade para economizar energia, mas ele está ligado ou ele está desligado. Não existe processador congelado. Tá certo? Até porque ele só esquenta. Ele não para de trabalhar. Só que ele está trabalhando aqui dentro, fazendo alguma coisa que não me interessa. Mas ele está trabalhando. Se botar a mão, está quente para burro, vai te queimar. Tá? Só que, como ele está preso aqui dentro, e eu não tenho como gerar uma interrupção para tirar aquele programa dali, né? O que me resta? Dedon, dedoff, né? Ou, no caso, dedoff, dedon. Desliga e liga de novo. Não tem outro jeito. Né? Ah, eu aperto no lock, a luz não apaga, então ele congelou. Ora, quando você aperta no lock, caps lock, aqueles LEDzinhos, aquilo são interrupções de teclado. Né? Não é? Você não tem um barbantinho ali, né, um contatinho que liga e desliga o LED. Ligar e desligar o LED, vai na CPU e volta. Ele vai na CPU, liga
né, muda lá o bit para 1 e manda o comando manda o bit 1 lá para ligar o LED. Isso é uma interrupção, né? Se a interrupção estiver desligada, não vai funcionar do mesmo jeito, ok? Teve uma época, uma versão antiga lá do Internet Explorer, que rapidamente foi atualizada, que ele tinha um bug que em determinadas situações ele entrava, desligava a interrupção e ficava esperando o usuário digitar alguma coisa. Ora, né, como o usuário poderia digitar alguma coisa com as interrupções desligadas? Então não tinha jeito, né? Tinha que ser no dedão mesmo. Aí é o tal do nem Ctrl Alt Del funciona, congelou, né? Então, na verdade, não foi o processador que congelou, foi a aplicação que ficou travada em algum caso. Ora, tia Simone, esta é a única razão pela qual um computador congela? Não, claro que não, né? Mas é uma razão bastante comum, né? E, de novo, não congela, né? O programa que está lá perdido fazendo alguma coisa que eu não sei o que é. Então, é uma solução que use com moderação. Em situações críticas, por exemplo, na hora que você cria uma tabela de... Você vai colocar um novo processo na tabela de processos, né? Cabe desligar a interrupção, coloca o processo e liga novamente. Vai ser o que gerencia isso. Porque é rápido, né? E é uma situação muito crítica, quer dizer, não pode ser interrompido naquele momento de jeito nenhum, né? Não pode botar metade do processo e não botar outra metade. O custo para ficar administrando isso, porque podem ser criados novos processos, acaba sendo muito alto. O processo some, desaparece, imagina, né? Então, se eu desligar as interrupções, eu tenho uma garantia, no caso, um sistema monotarefa, né? Monotarefa não, desculpa, monoprocessado, né? É que está cedinho, né? Ainda está cedinho. O cérebro está começando a dar boot agora, tá? Gente, não existe vida inteligente antes das 10 da manhã, né? Vamos combinar. Enfim, ainda tem uma obra aqui perto para melhorar o nosso bom humor. Então, numa situação crítica dessa, desligar a interrupção seria a solução. Se o sistema tem mais de um processador, seria multiprocessado, foi o que eu quis dizer, né? Só essa situação, só esse cuidado não vai funcionar, ok? Então vocês já sabem o que é congelar, hein? Ah lá, o que vocês vão escrever nos fóruns. Já andei vendo lá o pessoal escrevendo, não, porque o kernel interrompe, não sei o quê. Olha lá, hein? Estou de olho em vocês. Muito bem. Tem uma solução para isso? Claro, também baseada em hardware, que é uma instrução chamada TSL. Tá? TSL significa Test and Set Lock. Imagina o seguinte, eu tenho uma instrução, né, do processador, por isso é uma característica do hardware, que é uma instrução atômica. Não, ela não explode. Atômica significa que ela é indivisível, né? Imagina, eu tenho uma cadeira. Aí eu olho assim, a cadeira está livre. Aí quando eu vou dizer, olha, a cadeira está livre, vem alguém e pega a cadeira. Babou-se, né? O que a instrução atômica TSL faz? Ela diz, a cadeira está livre e é minha. Entre ela olhar e ver que está livre e tomar para si, tá? Não há interrupção. Está livre é minha. Pemba. Ok? Ou então ela diz, não, a cadeira está ocupada, eu vou ficar lá tentando, até que em algum momento aquela cadeira vai estar livre, né? Livre é meu. Essa cadeira seria a região crítica. Região crítica está livre é minha. Pega. Tá certo? Ok? Então, isso é uma característica, principalmente em sistemas que suportam mais de um processador. Okay? Claro, para fazer isso, né, também tem que haver uma exclusividade no barramento, senão um pega. Porque tem uma leitura e uma escrita, né? Um para ver que está livre e outro para escrever. A instrução é atômica, mas o barramento tem que mandar a leitura e depois tem que mandar a escrita. Então, entre a leitura e a escrita, ninguém mais usa o barramento, para garantir que aquela variável compartilhada vai ser corretamente configurada. Certo? Então, instruções TSL também são bem utilizadas como tratamento de exclusão mútua quando há mais de um processador. Certo? Finalmente chegamos aonde? Yes, semáforos. Vamos lá. Não virou? Não virou. Obrigada. Rapidamente eu vou passar pelas outras duas, né? Que são os monitores e a troca de mensagem, para chegar logo onde eu quero.
eu tenho outras duas estruturas, né? A primeira também de memória compartilhada, né? E que depende da linguagem de programação, em que vocês vão ver em alguns livros, Pascal concorrente, você usava muito exemplo, né? Assim. Mas é uma estrutura interessante, em que eu tenho um bloco de funções, né? Um monitor, em que eu só consigo entrar nesse bloco, né? Um processo de cada vez. Então, ao entrar nesse bloco, ele escolhe qual função que ele vai executar. Enquanto aquela função está sendo executada, nenhuma outra função do bloco pode executar. Isso depende de características da linguagem. Todos esses exemplos que nós vimos são baseados em memória compartilhada, né? Então, eu tenho uma variável que está na memória que é visível para todos os processos, certo? E quando não tem memória compartilhada? Quando eu estou trabalhando com processos em rede, né, em sistemas distribuídos, né, eu não tenho como garantir, né, que a variável x do meu computador é a variável x do outro computador. Isso é impossível. Como é que a gente resolve isso? Né? Através de troca de mensagem. Né? Nós usamos uma biblioteca que faz às vezes, né, de troca de mensagem, tá certo? De exclusão mútua, perdão, uma enviando mensagem, né, para bloquear a região crítica, seria um receive, e depois uma outra mensagem para liberar a região crítica. Ok? Mas isso a gente vai ver na revisão. Tá? Eu não vou me prender muito agora com isso. Tá? E por fim, finalmente, yes! Os semáforos. Bom, como vocês podem ver pelo próprio nome, né, semáforo é um sinal, né? Está falando, você passa ou você não passa. O grande barato desse semáforo é que ele bloqueia o processo. E para isso eu preciso que o sistema operacional me dê essa infraestrutura. Né? Ele me dá uma função, uma primitiva, que permite que um processo seja bloqueado numa determinada condição e que esse processo seja liberado quando a condição termina, quando a condição de bloqueio termina. Nós vamos usar duas primitivas. Né? Nos nossos exemplos eu uso wait e signal. Mas vocês vão ver nos livros, né, up e down, a P e V, tá? Esqueci das outras, mas as mais comuns são essas, up e down e P e V. P e V são as iniciais do nome, né, do equivalente a bloqueia e libera em holandês. Mas como o meu holandês não está muito bom, né, não estou lá nos meus melhores dias, eu prefiro não pronunciar como se fala esse negócio. Tá? Mas a proposta foi feita originalmente por um holandês, então, se o Calvé quiser, o teu holandês está bom, Calvé, hoje? Tá bom? Depois eu mostro o texto para ele, ele tenta ler aquele treco. Tá? Mas vamos usar o wait signal, que está bem bom. Né? Mas, se vocês quiserem, up down, não tem problema, tá certo? Não muda. Qual é a ideia? Eu tento acessar a região crítica. Se ela está liberada, muito bem, eu acesso. Se ela não está liberada, o processo fica bloqueado, vai dormir. Ora, como é que eu vou saber que está pronto? O processo que está dentro da região crítica é responsável por executar uma outra primitiva, que é a signal, né, que vai fazer com que a CPU envie um sinal, né, envia um sinal para a CPU para desbloquear esse processo. O término da execução, né, é mudar o estado do processo de bloqueado para pronto. Ok? Vamos simular isso em detalhes. Vamos lá. Vem comigo. Então, a primitiva wait, tá, ela vai decrementar o semáforo. Um semáforo é composto por um contador, né, e por uma fila de processos bloqueados. Vamos chamar esse contador né, de contador do semáforo S. Na verdade, eu teria que colocar S.contador, tá certo? Então, estou só usando o decremento do semáforo S para simplificar. Né? Se o valor ficar negativo, o processo é bloqueado. S vale 1, virou 0, entra na região crítica. S vale 0, virou menos 1, bloqueia o processo. Ok?
A primitiva signal vai fazer o contrário, ela incrementa o semáforo S. Se o valor não ficar positivo, ela desbloqueia o primeiro da fila. Quando o valor ficar positivo, significa que não tem mais ninguém na fila para bloquear. Certo? Então, vamos ver aqui embaixo como seria uma implementação. Como é que seria o meu entra região crítica? O HS. Inicialmente, um semáforo de exclusão mútua, S, né, vale 1, porque só pode entrar um processo. Então, o primeiro processo executa, né, S passa a valer 0, ele entra na região crítica. Se vier um segundo processo, né, o S está valendo 0, ele decrementa, fica menos 1 e o processo é bloqueado. Quando o processo sai da região crítica, ele executa signal, incrementa 1. Ele era menos 1, virou 0. Então, tem alguém na fila, esse processo é desbloqueado. Quando esse processo sair, né, ele vai fazer o S, que era 0, virar 1, então significa que não tem mais ninguém. Repara, né, que uma das grandes vantagens é que eu crio uma fila. Ou seja, à medida que os processos vão sendo bloqueados, eles vão entrando numa fila desse bloqueio. Na hora de serem desbloqueados, eles vão ser desbloqueados em ordem. O primeiro que foi bloqueado vai ser o primeiro a ser desbloqueado, vai ser FIFO. Né? O primeiro que entra vai ser o primeiro a sair. Tá certo? Isso evita a ocorrência de starvation. Vamos fazer isso passo a passo. Vamos imaginar 3 processos. P0, P1, P2. Pode ser thread? Claro. Tudo que eu estou falando de processo ficaria muito mais fácil com o uso de thread. Tá? Então, inicialmente, o valor do semáforo é 1. Todo semáforo usado para região crítica, vocês vão ver que eles podem ser usados para outras coisas, todo semáforo para tratamento de exclusão mútua de região crítica começa com o valor 1, porque só tem uma região crítica disponível. Ok? Então, o processo 0 executa wait e S vira 0 e ele entra na região crítica. Enquanto ele está na região crítica, tá, o processo 1 tenta executar. Aí executa o wait, né? E aí o semáforo fica menos 1 e ele bloqueia. Tá certo? Então eu estou criando uma fila, né? O processo 2 também tenta executar, né? Executa o wait e vira menos 2. Então eu vou ter uma filazinha, né? Aqui, processo 1, aqui o processo 2. Aqui está o início da fila. Tá certo? Eu tenho, então, o processo 0 executando, o 1 bloqueado e o processo 2 bloqueado. Tá? O semáforo vale menos 2 e eu tenho aqui uma fila de espera. Num determinado momento, o processo 0 sai da região crítica. E ao sair da região crítica, ele faz, o S era menos 2 aqui, né? Ele faz o S virar menos 1. Está negativo, desbloqueia o primeiro. Quem era o primeiro? P1. Então, desbloqueia P1. Ok? P1, e acabou, né? Processo 0 vai embora, não tem mais nada com isso. P1 entra, então, na região crítica. Ele estava bloqueado aqui, entrou aqui. Né? Ele parou aqui. Na hora que ele é desbloqueado, ele acessa a região crítica. Ao terminar, ele executa signal. Tá? Todos fazem a mesma coisa. Quando executa signal, o semáforo que era menos 1 passou a ser 0. Ainda não é maior que 0, então ele desbloqueia P2. P2 entra na região crítica. Ao terminar, executa signal. O signal que era 0 passa a 1. E ele não faz nada, não desbloqueia ninguém, porque se S é 1, significa que não tem mais nenhum processo esperando. Ok? Bom, mas semáforo, né, não serve somente para trabalhar com região crítica. Eu posso também, né, garantir a sincronia, né, a sincronização entre os processos que estão executando. Né? E para isso eu vou usar um problema clássico chamado problema do produtor-consumidor, que é a base para vocês entenderem todos os outros. Né?
todos os outros processos, todos os outros problemas que vocês encontram, barbeiro dorminhoco, filósofos glutões, leitores e escritores, né? Todos eles têm como base a ideia do produtor-consumidor. Tá? Esses nomes são esquisitos, mas, como eu falei, são problemas clássicos, então todos os livros usam a mesma nomenclatura. Tá? Porque com eles você consegue resolver muitos tipos de problema. Vamos pensar na seguinte situação, né? Existe um balcão na lanchonete, tá? Não vou nem falar muito, daqui a pouco vai começar a me dar fome, né? Existe um balcão na lanchonete. De um lado do balcão, eu tenho o produtor que vem da cozinha com saquinhos de pão de queijo e coloca no balcão. Do lado de cá, eu tenho o consumidor faminto, né, que pega o saquinho de pão de queijo e vai para a mesa lanchar. Tá certo? Bom, os dois não podem chegar juntos no balcão. Porque se na hora que estiver botando o saquinho alguém pegar, vai voar pão de queijo para tudo que é lado. Vai rasgar o saquinho, vai ficar um horror. Tá certo? Então, vamos combinar, né? Também não pode duas pessoas tentarem pegar ao mesmo tempo. Também não vai dar certo. Né? Então, o nosso acesso ao balcão é uma região crítica. O balcão é um recurso compartilhado. Então, primeiro problema, eu tenho que garantir que somente um de cada vez chegue ao balcão. Tá certo? Segunda coisa, se o consumidor chegar no balcão e não tiver saquinho de pão de queijo, né, ele vai ficar parado no balcão. Ora, como o balcão é uma região crítica, como o balcão é uma área compartilhada, se ele ficar ali no balcão, o produtor não pode botar saquinho. Se o produtor não pode botar saquinho, o consumidor não pode consumir, mas também não sai dali. Deadlock. Certo? Então eu tenho que garantir que o consumidor só consiga ter acesso, né, ao balcão se houver alguma coisa para ser consumida. Tá? Isso é sincronização. Tá certo? Eu vou usar os semáforos para isso. Se o consumidor não puder ir, ele nem chega. Então, nesse primeiro exemplo, tá, o balcão é infinito. Então, mesmo que não haja consumidores, sempre eu vou poder produzir e colocar itens no meu balcão. Ok? No segundo exemplo, esse balcão também tem um tamanho finito. Ou seja, o consumidor não pode consumir se não tiver nada. Mas o produtor também não pode botar itens se o balcão estiver cheio. Né? Então, eu vou ter que controlar dos dois lados. Ok? Então, vamos aqui para o código. Meu filho, vamos ter que programar, tem jeito não. Vamos. Repare o seguinte, ninguém vai pedir para vocês, né? Ninguém vai cobrar de vocês que saibam fazer esse tipo de programa, né? Mas vocês têm que entender como funciona. Em algum momento vocês vão precisar saber fazer ou saber utilizar, tá? Mas não é agora ainda. A gente está começando, né? Com programação, vocês estão começando ainda o período acadêmico de vocês. Tá? Bom, então olha só, eu criei um produtor I, porque eu posso ter várias pessoas colocando saquinhos, né? E criei um consumidor I, porque eu posso ter vários consumidores consumindo pão de queijo. Então, coloquei os produtores e os consumidores num loop infinito. O ALT, enquanto verdadeiro, né? Eles estão aqui no loop infinito. Tá? Ora, antes de qualquer coisa, vocês conseguem identificar aqui que existe uma região crítica no momento em que eu acesso o balcão, seja para adicionar um item, seja para remover o item. Né? Então, essa parte aqui a gente conhece. Qual é o valor inicial do semáforo S? 1. Porque o primeiro processo que tentar chegar no balcão, ele tem que conseguir. Né? Eu não posso bloquear esse acesso. Não por esse semáforo, pelo menos. Agora, repara. O produtor produz um item, né? Vai no balcão, coloca o item. Depois que ele coloca o item, ele vai usar um outro semáforo, que é o semáforo N, e vai dar um signal. Isso significa o seguinte: tem pão de queijo no balcão. Ora, qual é o valor deste semáforo inicial? É 0. O N vai controlar quantos saquinhos de pão de queijo tem no balcão. Inicialmente, quantos tem? 0. Então, o valor inicial de N é 0. Tá certo?
Quando ele produzir um pão de queijo e ele fizer um signal, né, o N vai valer 1. Não tem ninguém para desbloquear, não importa. O N vai estar valendo 1 e pronto. Se ele produzir um novo saquinho de pão de queijo, o N vai valer 2. O novo saquinho, o N vai valer 3. Tá? E assim sucessivamente. Para que isso? No momento que o consumidor chegar no balcão, antes de tentar acessar o balcão, né, que é justamente essa parte aqui da região crítica, antes de acessar o balcão, ele vai fazer o wait N. O wait N significa o seguinte: qual é o valor de N? É 0? Não tem nada produzido? Então ele vira -1. Ao virar -1, o que acontece? Ele bloqueia. Mas ele bloqueia antes de entrar na região crítica. Tá certo? Se por outro lado já houve alguma produção, né, se o produtor já produziu, o N não é mais 0. Ele produziu, executou o signal, o N, que era 0, passou a valer 1. Então, quando ele faz o wait N, o N era 1, passou a ser 0, e ele consegue acessar a região crítica e pegar o saquinho de pão de queijo. O próximo que tentar, vai tentar novamente, né? Então, tá lá, o N é 0, -1, não vai conseguir acessar a região crítica até que o produtor produza e coloque o saquinho ali. E com isso, eu garanto a ordem nesse acesso. Ok? Repara que se eu colocar o wait N dentro da região crítica, tá? Se essa linha aqui estivesse dentro da região crítica, eu ia executar um wait dentro da região crítica. Então, este processo seria bloqueado, quando N fosse 0, dentro da região crítica. Se ele é bloqueado aqui dentro, significa que o produtor, né, não iria conseguir acessar, porque tem alguém usando, o produtor não chega no balcão. Se o produtor não chega no balcão, não consegue botar pão de queijo. Se ele não consegue botar pão de queijo, o consumidor não consegue desbloquear. Tá? Dentro da região crítica. Está lá segurando o balcão, né? O que aconteceu? Deadlock. Não pode ter o wait dentro de região crítica. Senão é deadlock na certa. Tá? Em algum momento, pode ser que sempre tenha pão de queijo. Pode ser, mas não tem garantia. É essa a diferença. Eu não posso dizer, olha, deve dar certo. Ou eu garanto que vai funcionar em qualquer situação, ou, Lady Murphy, vai dar errado. Não tem a menor dúvida que em algum momento, né, vão esquecer de botar pão de queijo, o N vai ficar 0, bloqueou dentro da região crítica, acabou. Bloqueou o consumidor segurando o balcão. Tá certo? O produtor não produz, o consumidor não sai dali. Como é que resolve? Né? Só matando um dos dois, né? Não resolve. Tá certo? A solução tem que ser externa, que vai ser alguém lá arrancando o consumidor, por exemplo, do balcão para ele largar a região crítica. Certo? Muito bem. Essa situação, então, né, é de um buffer infinito. Repara que o meu consumidor tem restrições na hora de consumir, mas o meu produtor pode produzir a qualquer momento. Ok? Vamos fazer... Deixei um quadrinho aqui, né, de simulação, antes de passar para o buffer infinito, né? Perdão, para o buffer finito. Essa simulação é do exemplo anterior, né? E eu estou escolhendo uma sequência aleatória de execução. Tá? Eu posso começar, no meu exemplo eu comecei com o produtor, mas eu poderia ter começado com o consumidor. Então aqui eu vou começar, o primeiro que roda é o consumidor. Tá? Ele executa o wait N. Tá certo? Então, inicialmente o N vale 0, passou a valer -1, não entrou na região crítica, então o S continua 1 e o processo consumidor fica bloqueado. Tá? Então, fica bloqueado, não pode fazer mais nada. Então, poderia ter um outro consumidor. Né? Não tem uma pessoa só, pode ter várias pessoas. E esse outro consumidor ia ficar -1, -2, ia ficar tudo bloqueado, até que um produtor apareça, vai entrar na região crítica, né? Não mexe no valor de N por enquanto, faz o valor de S ser 0 e acessa a região crítica. Quando ele sai, né, da região crítica, ele executa o signal, não mexeu no valor de N ainda, libera a região crítica. Okay? E depois ele incrementa o N, dá um signal no N.
que significa que, olha, agora você tem saquinho de pão de queijo para consumir. Como é que ele faz isso? Faz N virar zero, era menos 1 mais 1, 0. E aí, ao fazendo ele virar zero, a região crítica estando liberada, tá certo? Ele permite que o consumidor acesse a região crítica. Tá? Na próxima vez que ele executar, ele entra na região crítica, consome, né, o que ele quer, sai e libera a região crítica novamente. Se ele tentar executar novamente, vai ficar bloqueado de novo aqui, porque não tem mais pão de queijo. Ok? Então, eu posso alternar, pode ter produtor, 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 consumidor, produtor, né? O que não vai conseguir é vários consumidores podem executar, mas todos vão ficar bloqueados enquanto não houver disponibilidade, enquanto o produtor não tiver produzido. Certo? Bom, vamos ver então, né? Depois eu deixo vocês respirarem, né? Vamos ver então com um buffer finito. Antes eu tinha uma limitação do consumidor. Agora eu tenho limitação do consumidor e do produtor. Tá? O produtor só pode produzir, só pode colocar itens no buffer, né, no balcão, se houver espaço. Ora, como é que eu vou controlar isso? Então, inicialmente, o buffer está vazio, ele começa com 0. Aí ele produz. Se ele produz, vai virar 1, 2, 3. Como é que eu vou bloquear? Para bloquear não tem que ficar negativo? Tem. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou inicializar esse semáforo, né, que nós chamamos aqui de semáforo V, propositalmente, né, de vazio. Eu vou inicializar esse semáforo com o tamanho máximo do buffer. Então, inicialmente, quantas posições vazias eu tenho? 10. Na hora que eu consumir, na hora que eu produzir um item, 9. Produzir outro, 8. Produzir outro, 7. 10 vezes depois, quando eu chegar no 1, produzir outro, 0. Não tem mais espaço vazio. Tá? Vou produzir mais um, opa, menos 1, não posso botar no buffer, até que um consumidor libere o espaço. Então, o que eu vou controlar agora, né, para o produto, mantém o consumidor. O que eu vou controlar agora para o produtor, tá, são os espaços vazios. Tá? Então, vamos ver o valor inicial. Bom, nós tínhamos lá o valor inicial de S, já vimos que é 1, porque o primeiro processo tem que entrar na região crítica, né? Se chegou ali, tem que conseguir acesso. N é 0, porque não tem nenhum item produzido. E o semáforo V é o tamanho máximo do buffer. 10, 20. Se o buffer tem 10 posições, é 10. Tem 20 posições, é 20. E assim vai. Tá? O que mudou? É quase simétrico, né? O que mudou? No produtor, tá? Além do meu tradicional signal aqui no final, eu coloquei o HV antes de entrar na região crítica. O HV significa, tem espaço vazio? Tem, então entra. Tá certo? Inicialmente, ele vai conseguir entrar. Né? Se ninguém consumir, ele vai decrementando. Estava em 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Opa, bloqueia, não tem mais espaço vazio. Quando é que ele vai conseguir liberar o semáforo V? Quando o consumidor consumir e executar o signal V. Tá? Peguei um saquinho de pão de queijo. Agora você tem espaço vazio. Repara, o wait não pode estar aqui dentro, nunca. Tá? De jeito nenhum. Mas o signal poderia estar dentro da região crítica? Poderia, por que não? Né? O que é melhor, dentro ou fora? Depende. Se o signal estiver dentro da região crítica, né, ele vai acordar o processo e o processo só vai conseguir acessar a região crítica quando ele sair. Se o signal estiver fora da região crítica, né, ele libera a região crítica e demora mais um pouquinho para acordar o processo. Né? Em nenhum dos dois casos, né, depende como, né, o que mais tem na tua aplicação. Tá? Em nenhum dos dois casos, o signal provoca deadlock, porque o signal não bloqueia. Quem bloqueia é o wait. Então, o wait, sim, pode provocar deadlock. Ok? Então,
recapitulando aqui, né? O HV no produtor impede, né, verifica se eu posso ou não chegar no balcão, se eu posso ou não colocar o meu pãozinho de queijo. Tá? Inicialmente pode, depois deixa de poder. Tá? O signal V do lado do consumidor faz exatamente o contrário, né? Ele libera, avisa, olha, acabei de consumir, então pode vir, pode liberar o produtor para colocar mais pãozinho. Repara que aqui eu tenho, olha, o HV aqui, signal V aqui. O HN aqui, signal N aqui. Tá certo? Então, eles são... A ideia é a mesma, né? O motivo do bloqueio ou não é que é diferente. Ok? Uau! Essa é dureza, né? Esse é um dia puxado. Tá? Eu admito. Eu acho que é um assunto... não vou dizer que é difícil, é muito interessante, mas foge um pouco do nosso dia a dia, né? De coisas que acontecem a todo momento, quando você está usando o computador, quando você está usando o seu sistema, mas está lá dentro, né? Lá dentro do Duende Verde. A gente não vê isso acontecer, mas justifica, né, uma série de problemas que nós presenciamos e às vezes não sabemos explicar. Aí hoje já tem algumas boas soluções para isso. Okay? Não se desesperem. Bom, pessoal, na aula que vem, nós vamos fazer uma revisão, né, da aula 1 até a aula de hoje, e significa que a V1 está chegando, né? Bons estudos para vocês. Beijão e até a próxima aula.